na questão do vídeo em si, que é o fato de que você já juntou um certo capital, quer investir em fundos imobiliários para viver dos recebimentos mensais de renda. E para isso, como que nós faríamos? A primeira coisa é te apresentar a fórmula de juros simples, e você vai ver por que ela é necessária. Então, juros são igual a capital vezes a taxa de juros, em números decimais, vezes o período temporal, né? E aqui, no caso, eu vou pensar no capital que eu preciso para viver de renda durante um ano. Então, o tempo vai ser de 1 multiplicando o restante dessa fórmula. E lógico que pensar em viver de renda, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, lá atrás, em 2017, quando eu fiz os cálculos para viver de renda, o que eu pensava era dinheiro suficiente para pagar o meu custo de vida, que na época era de mais ou menos uns 6 mil reais. Né? Se eu for perguntar aqui pro Dani, você precisa de quanto hoje para viver de renda? 3 mil. 3 mil por mês? É um cara muito econômico. Não sei nem como é que você vai fazer com 3 mil no estado de São Paulo para viver de renda. Mas supondo, aqui eu vou supor, que uma pessoa consiga fazer isso com 5 mil reais por mês. E nessa hora vai ter o carioca, o paulista digitando aqui desenfreadamente, falando: Bruno, você tá louco, com esse dinheiro você não consegue viver. Mas tem um cara lá do interior do Nordeste, ou de áreas onde o custo de vida acaba sendo mais baixa, falando: não, aqui com esse dinheiro realmente eu consigo viver, não apenas viver, como viver muito bem, né? Então cada um vai ter sua realidade, mas pegando um número que ele é redondo, assim, no final das contas, né? 5 mil reais. Se você precisa de 5 mil reais por mês para viver de renda, são 60 mil reais no ano, né? 5 mil vezes 12. Só que isso seriam juros recebidos de um certo valor que você tem aplicado, multiplicado por uma taxa de juros. Então, antes de chegar no valor, vamos pensar nos juros em si. E para isso, eu vou pegar um dado que eu vou puxar lá do Clube FI, que é o seguinte: eu quero ver o pagamento médio, o quanto que os fundos imobiliários devolveram para os seus cotistas ao longo dos últimos 12 meses para que a gente possa usar nessa conta. Então, eu estou aqui no Clube FI, eu venho em fundos imobiliários, listagem de FIIs, índice e FIX, que é o índice que representa aí boa parte do mercado de fundos imobiliários. Na verdade, não boa parte, mas são os mais representativos. No IFIX a gente tem 104 fundos imobiliários, sendo que hoje de fundos listados chegamos a quase 400, fora aqueles que não são listados em bolsa de valores, né, que são menores, e aí a gente passa dos 600. Inclusive, uma peculiaridade interessante para o mercado de fundos imobiliários é que enquanto a bolsa, pegando desde 2011 até 2021, ela saiu de 500 mil CPFs para quase 5 milhões, uma multiplicação de 10 vezes, os fundos imobiliários no mesmo período saíram de cerca de 35, 36 mil cotistas para mais de 1,5 milhão, tá? Uma multiplicação de quase 40 vezes, né? Mostrando novamente como o brasileiro gosta do mercado imobiliário. Mas vindo aqui nessa parte do Clube FI, indo para baixo, eu chego aqui, ó, ao total de FIIs nessa tabela do índice de fundos imobiliários. 104, variação média, yield de distribuição por mês, né, o que ele paga ali em termos de dividendos. Como eu já disse, eles pegam o resultado que eles têm semestralmente e são obrigados a distribuir 95% disso para os cotistas. Vários fundos fazem isso de forma mensal e só fazem um ajuste ali no final do semestre. E o que a gente vê de interessante é essa informação aqui, ó. Yield de distribuição de 12 meses. A média foi de 10,14, o que é um número muito representativo, né? 2 dígitos de distribuição de renda ao longo do ano, sendo feita ali, dividida de maneira mensal. Deixando claro que isso aqui é uma média. Então, se você fosse montar uma carteira de fundos imobiliários, eu duvido que você teria 104 fundos imobiliários distribuídos da mesma maneira que se distribui o IFIX, né? Cada fundo vai ter um peso ali relativo ao seu tamanho. Então, você poderia montar uma carteira que rendesse mais ou menos do que isso. Eu não acho interessante que você aloque muito capital em poucos fundos, mas também não acho interessante que você aloque em 104 fundos, por exemplo. Então, montaria uma carteira com 10 fundos, por exemplo. Eu evitaria fundos que são concentrados em imóveis únicos, né, aqueles monoativos. Mas o ponto é, daria para ter um rendimento até maior. Pegando um fundo que eu costumo acompanhar mais aqui, o RDM11, por exemplo, se a gente for olhar o resultado dele nos últimos 12 meses, veja aqui, o yield médio, né? É lógico que você não pode olhar só o yield, tem várias outras coisas a serem olhadas, mas para o ponto desse vídeo, teria sido de 13,36%. É lógico que você montaria uma carteira com esse, com outro que puxaria mais para baixo, mas te daria um pouco mais de segurança, exposição a imóvel físico, outro é só fundo de papel, etc. Mas o ponto é que, atualmente, a gente consegue montar uma carteira de fundos imobiliários com um rendimento interessante. Então, de posse desse número que nós já vimos aqui, 10,14%. Qual o próximo passo? Eu vou abrir aqui uma planilha do Excel, muito simples, cachorra,
Não tem nada demais que vocês não possam fazer numa calculadora na mão, mas apenas para ficar melhor em termos visuais. E nós já temos o período temporal, 1 ano. Então, eu estou calculando o quanto eu precisaria ter investido durante 1 ano para viver de renda com fundo imobiliário. Eu já tenho o dinheiro que eu preciso para viver durante esse 1 ano. 5 mil vezes 12, são 60 mil reais no ano, então preencho aqui os 60 mil. E eu já tenho a taxa de juros que eu também vou obter ao longo do ano, na média, se eu fosse ter uma composição parecida com a do IFIX na minha carteira. Então 10,14. E agora, o que eu vejo, né? O último dado que falta, segundo a fórmula, é o capital total investido, porque esse capital, multiplicado por essa taxa de juros, ao longo desse período de 1 ano, me daria os juros de 60 mil, que é o que eu preciso para viver. Então, fazendo a conta aqui, eu só teria que mandar essa taxa e esse tempo para baixo aqui dos juros para descobrir qual é o capital. Então, dividir os juros, 60 mil, coloco aqui um igual, 60 mil eu divido por 10,14. Então, precisaria de R$ 591.715,98 investidos em fundos imobiliários com uma composição próxima do IFIX para ter um recebimento de R$ 60 mil no ano. E nesse caso, para nossa simulação, viver de renda. E quando a gente chega nesse número, algumas pessoas fazem questionamentos e pensam, poxa, esse valor aqui para mim hoje ele é irreal. Né? E talvez seja. Quando eu tinha 20 anos e defini que queria viver de renda até os 30, eu não tinha a mínima ideia de como eu faria aquilo. O que eu tinha era a minha realidade, o meu objetivo e 10 anos de prazo para que eu me virasse e chegasse lá. Então, por mais que a sua meta hoje, em termos financeiros, possa parecer irreal, a gente tem que lembrar que no longo prazo, muita coisa que parece real se torna realidade. Se a gente for pegar, por exemplo, a trajetória do Nubank, inclusive gravei um podcast há pouquíssimo tempo com a Junqueira, vai sair na terça-feira lá no canal dos sócios. Eles em 9 anos saíram do zero para ser a instituição financeira mais valiosa da América Latina, num período de 9 anos. Então você também conseguiria sair do zero até uma meta financeira, principalmente se for uma meta ligada a um número que não chega nem ao patamar de 6 dígitos em termos de valor patrimonial. E você pode quebrar essa meta em metas menores e ir acompanhando ao longo do ano. O outro ponto é pensar, essa taxa de juros de hoje está muito alta e fatalmente esses juros irão cair. Basta que a gente mude aqui os juros na conta para ver a influência que eles têm de fato sobre o valor. Se eu colocar esses juros em um pouco mais da metade do que eles estão hoje, vejo que o valor vai lá para cima. Se eu colocar esses juros mais altos ainda, em vez de 5,14 botar, por exemplo, 12, o valor ele cai. E o ponto é o seguinte, esses juros eles são muito afetados pelas taxas de juros que nós temos aqui na nossa economia no longo prazo. Então muita gente fala da Selic, a Selic subiu, a Selic caiu, mas a Selic é uma taxa de curto prazo e aqui a gente tem que levar muito mais em conta taxas de longo prazo, né? Onde você olha aqueles títulos que pagam IPCA mais inflação 2035, por exemplo, e aí você projeta o valor, né, do DI lá para 2035, qual vai ser a Selic daquela época, etc. Então sempre que os juros de longo prazo começam a subir na nossa economia, isso puxa o preço dos ativos para baixo, inclusive das cotas de fundos imobiliários. E o que acontece é que, embora o preço do ativo esteja caindo, o rendimento que esse ativo paga, como é travado em um aluguel, reajustado inclusive por índices inflacionários, alguns usam IPCA, outros GPM, outros usam outros índices, né, reajustam por CDI, por exemplo, mas tem lá uma previsibilidade de receita. Então, aquela receita, ela se mantém enquanto o preço dele fica mais baixo. Então, o pagamento que você recebe, mesmo nessa situação de cota caindo, acaba ficando até proporcionalmente maior. E quando os juros, esses juros de longo prazo, eles começam a cair, o que acontece é que o preço dos ativos de risco começa a subir, inclusive das cotas de fundos imobiliários. E o preço vai subindo, mas o aluguel, da mesma maneira, ele está previsto em contrato. Então, ele se mantém durante um tempo igual. E aí o que você vê é que o pagamento que você vai ter, que é um percentual, é o valor acordado dividido pelo valor da cota, né? E aí isso fica em percentual depois, vezes 100, é o que você recebe. Esse valor é a mesma coisa, como o preço da cota aumentou, ele fica proporcionalmente menor. Mas entenda o seguinte, o que você vai receber é previsível. E agora que os juros estão mais altos, você precisa de menos dinheiro no final das contas, consegue comprar as cotas por um valor mais baixo e receber mais. Só que na hora que esse ciclo se inverter e os juros sobem para depois eles caírem, e embora você vai precisar de mais dinheiro, as suas cotas também terão se valorizado ao longo do tempo. Então o mercado ele vive essa gangorra. Juros sobem,
Cotas dos fundos imobiliários caem, mas os pagamentos ficam mais atrativos. Então é uma boa hora para comprar fundos imobiliários, por exemplo. Juros caem, o que acontece é que o preço dos ativos de risco sobe, inclusive cotas de fundos imobiliários. E aí o pagamento, por mais que ele permaneça num contrato, né, às vezes até de longo prazo, igual sendo reajustado por inflação, as cotas dele sobem muito. Então por isso que proporcionalmente ele fica menor. E aí tem muita gente que escolhe essas horas até para fazer um rebalanceamento de carteira, né? Poxa, eu tinha 10% de fundo imobiliário dentro do meu portfólio, agora esses 10% viraram 15%, tem outros ativos que estão com preço mais descontado, né, em outras áreas, vou lá, vendo um pouquinho e compro em outras partes, tá? Mas isso é um extra, o que eu queria mostrar mesmo era que com base em dados médios de mercado você consegue se planejar para ter uma renda mensal e poder inclusive viver de renda com fundos imobiliários. E para fechar o vídeo, vocês devem estar pensando, nossa, Bruno, não tem como eu comprar através de um instrumento simplificado, né, um fundo imobiliário que replique o índice de fundos imobiliários, tenha lá a exposição certinha, os 104 fundos, e a gente tem até um ETF que faz isso aqui na Bolsa Nacional, que é o XFIX 11. Só que ele é um ETF, ele não distribui dividendos ou os aluguéis que os fundos imobiliários pagam. Ele simplesmente pega esse valor e vai comprando novas cotas. Então, seria um instrumento para ter exposição ao IFIX, ao índice de fundos, mas não para receber a distribuição de proventos. Para receber, realmente você precisaria comprar, montar sua carteira de fundos ou ficar comprando fundos de fundos que vão alocar também em fundos representativos do IFIX, quase sempre, e vão distribuir para você mês a mês. Só que você perde aí uma taxinha, né, porque o pessoal que faz isso tem que ser remunerado no final das contas.